Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Pílulas do Despertar, nossa leitura comentada. Eu estou Tati Pinheiro e serei a sua guia na sua jornada do autoconhecimento. Se é a primeira vez que você está chegando, eu te peço de coração que já se inscreva no canal, que isso é muito importante pra gente. Se você já segue comigo, gratidão, lembra de dar aquele like, de comentar, que a sua participação é muito importante, até para eu entender, né, se tá ficando claro, se não tá, se tá sendo bacana ou não, se vocês querem outro tipo de quadro no canal, enfim, é muito importante ouvir, na verdade ler, o que vocês têm a me dizer. Então vamos dar sequência aqui, a gente ainda está na página 58, porque esse capítulo é longo, então eu tô dividindo para que os vídeos fiquem em torno aí de 10 minutos, né? Então vamos lá. No consultório, pensando nas últimas revelações de Catherine, fiquei imaginando o que os nossos padres fundamentalistas achariam da afirmativa de que os seres humanos não são criados iguais. As pessoas nascem com talentos, habilidades e poderes acumulados em outras vidas, mas no fim chegaremos a um ponto em que todos seremos iguais. Achei que esse ponto estaria muitas vidas distante. Pensei sobre o jovem Mozart e seu incrível talento na infância. Seria isso também um transporte de antigas habilidades? Aparentemente, assim como as dívidas, carregamos as capacidades. Pensei em como as pessoas tendem a se reunir em grupos homogêneos, evitando e muitas vezes temendo os estranhos. Essa era a origem do preconceito e das inimizades entre grupos. Devemos também aprender a não nos aproximarmos apenas das pessoas cujas vibrações sejam iguais às nossas. Ajudar essas outras pessoas. Eu podia sentir as verdades espirituais existentes nessas palavras. Preciso voltar, recomeçou Catherine, preciso voltar. Mas eu queria ouvir mais. Perguntei quem era Robert Gerald. Ela mencionara seu nome na última sessão, dizendo que ele precisava da minha ajuda. Não sei. Talvez ele esteja em outro plano e não neste. Aparentemente, ela não conseguia encontrá-lo. Só quando ele quiser, só se ele resolver vir até mim, murmurou ela. Ele vai me mandar uma mensagem. Ele precisa da sua ajuda. Chico, né, Xavier, que falava que ele era um carteiro, né? E como é que é? Ele era só um carteiro das mensagens que chegavam, para mostrar, né, a humildade dele. E que também o telefone tocava de lá para cá, ou seja, ele não tinha como ele entrar em contato, né? O contato era feito de lá para cá, do outro plano para cá, né? No caso dele, dos espíritos. Então, muito interessante, porque faz sentido mesmo, né? Pra gente que estuda já esses assuntos. Lembrando que esse livro aqui é muito antigo, hein, gente? E essa situação toda que ele tá contando, então, é da década de 80, né? Então, vamos lá. Eu continuava sem entender como poderia ajudar. Eu não sei, disse Catherine, mas é você quem tem que descobrir e não eu. Isso era interessante. Seriam elementos para mim? Ou aprendendo eu estaria ajudando Robert Gerald? Nunca tínhamos ouvido falar dele. Preciso voltar, repetia ela, preciso voltar para a luz primeiro. Eu hesitei muito, por isso vou ter que esperar de novo. Enquanto ela esperava, perguntei o que estava vendo e sentindo. Apenas outros espíritos, outras almas, estão esperando também. Perguntei se havia algo para aprendermos enquanto ela esperava. Pode nos dizer o que devemos saber? Perguntei. Eles não estão aqui para me dizer, respondeu ela. Fascinante. Quando os mestres não estavam ali para falar com ela, Catherine não era capaz de transmitir o conhecimento de forma independente. Estou muito inquieta aqui, eu quero ir. Quando chegar a hora eu vou. De novo se passaram alguns minutos em silêncio. Finalmente deve ter chegado a hora e ela caiu, numa outra vida. Vejo macieiras e uma casa branca. Eu moro na casa. As maçãs estão podres. Vermes estão ruins. Tem um balanço na árvore. Pedi que olhasse para si mesma. Tenho 5 anos, cabelos claros, louros. Meu nome é Catherine. Fiquei surpresa, ela entrara na sua vida atual. Era Catherine aos 5 anos de idade, mas ela deveria estar ali por algum outro motivo. Aconteceu alguma coisa aí, Catherine? Perguntei. Meu pai está zangado conosco. Não devíamos estar aqui fora. Ele está me batendo com um bastão. É muito pesado, dói. Tenho medo. Ela choramingava, falando como uma criança. Ele não vai parar enquanto não machucar a gente. Por que ele faz isso? Por que ele é tão ruim?
Pedi que ela observasse a sua vida de uma outra perspectiva e respondesse às suas próprias perguntas. Eu lera recentemente sobre pessoas que conseguiam fazer isso. Alguns autores chamavam essa perspectiva de eu superior ou grande eu. Estava curioso para saber se Catherine conseguiria acessá-lo, se ele existia. Se ela conseguisse, essa seria uma técnica terapêutica poderosa, um atalho para o insight e compreensão. Ele nunca quis a gente, murmurava ela suavemente. Ele acha que a gente se intrometeu na vida dele. Ele não quer a gente. Seu irmão também? Perguntei. Sim, meu irmão ainda mais. Eles nunca planejaram ter o meu irmão. Não estavam nem casados quando ele foi concebido. Isso foi uma surpresa para Catherine. Ela nunca soube de uma gravidez pré-conjugal. A mãe depois confirmou a revelação. Embora estivesse relatando sua vida, Catherine mostrava sabedoria e perspectiva que antes se restringiam aos estados intermediários ou espirituais. Havia uma parte, entre aspas, superior de sua mente, uma espécie de superconsciência. Talvez isso fosse o eu superior que outros haviam descrito. Não estava em contato com os mestres e seus conhecimentos espetaculares. E, no entanto, em seu estado superconsciente, ela possuía uma percepção e um conhecimento profundos, como sobre a concepção do irmão. A Catherine, consciente, quando acordada, era bem mais ansiosa e limitada, muito mais simples e comparativamente superficial. Ela não conseguiu penetrar nesse estado superconsciente. Imaginei se os profetas e sábios das religiões orientais e ocidentais, os chamados realizados, entre aspas, haviam sido capazes de utilizar esse estado de superconsciência para obter sabedoria e conhecimento. Se assim foi, então todos nós temos capacidade de fazer o mesmo, pois devemos todos possuir essa superconsciência. O psicanalista Carl Jung estava atento aos diferentes níveis de consciência. Ele escreveu sobre inconsciente coletivo, uma instância da nossa psique com pontos semelhantes à superconsciência de Catherine. Fui ficando cada vez mais frustrado com um abismo intransponível entre o intelecto desperto e consciente de Catherine e sua mente superconsciente em transe. Enquanto hipnotizada, eu desenvolvia diálogos filosóficos fascinantes com ela, no nível superconsciente. Quando acordada, no entanto, Catherine não tinha qualquer interesse por filosofia ou assuntos afins. Vivia num mundo de detalhes rotineiros, ignorando o gênio que havia dentro dela. Por enquanto, seu pai a atormentava e o motivo estava ficando evidente. Ele tem muito a aprender, falei em tom de pergunta. Sim, tem sim. Perguntei se ela sabia o que ele precisava aprender. Esse conhecimento não me é revelado. Seu tom era distante. O que me revelam é aquilo que é importante para mim, o que se refere a mim, continuou. Cada um deve se preocupar consigo mesmo, em se tornar completo. Cada um deve se preocupar consigo mesmo, em se tornar completo. Desculpa, gente, eu repeti. Temos lições a aprender, cada um de nós. Devem ser aprendidas uma de cada vez, em ordem. Só então poderemos saber o que o outro precisa, o que falta nele ou nela, ou o que falta em nós, para nos tornarmos completos. Ela falava baixinho e seu sussurro transmitia um sentimento de desapego amoroso. Quando Catherine voltou a falar, retomou sua voz de criança. Ele está me dando enjoo, está me fazendo comer essa droga que eu não quero, é uma comida alface, cebola, uma droga que eu detesto, ele está me obrigando a comer e sabe que eu vou vomitar, mas não se importa. Catherine começou a engasgar, tinha dificuldade de respirar. Tornei a sugerir que observasse a cena de uma perspectiva mais ampla. Ela precisava compreender por que seu pai agia assim. Eu devo preencher algum vazio que existe dentro dele. Ele me odeia pelo que fez, por causa daquilo, e odeia a si mesmo, murmurou ela, irritada. Eu tinha quase esquecido a agressão sexual que ela havia sofrido aos 3 anos de idade. Por isso ele tem que me castigar. Eu devo ter feito alguma coisa para que ele fizesse aquilo. Ela só tinha 3 anos e o pai estava bêbado. No entanto, ela carregava bem lá no fundo essa culpa desde aquela época. Expliquei o óbvio. Você era um bebê. Agora precisa aliviar essa culpa. Você não fez nada. O que uma criança de 3 anos pode fazer? Não foi você, foi seu pai. Ele deve ter me detestado então, murmurou ela devagar. Eu o conhecia antes, mas não posso recorrer a essa informação agora. Preciso voltar àquela época.
Embora já se tivessem passado várias horas, eu queria voltar ao seu relacionamento anterior. Dei-lhe instruções detalhadas. Você está em transe profundo. Vou começar a contar de trás para frente, de 3 até 1. Você vai cair num estado ainda mais profundo e sentir-se totalmente segura. Sua mente estará livre para voltar no tempo, para a época em que começou a ligação com seu pai na sua vida atual. A época de maior responsabilidade pelo que aconteceu na sua infância entre você e ele. Quando eu disser 1, você vai voltar àquela vida e se lembrar. Isso é importante para a sua cura. Você pode fazer isso. 3, 2, 1. Fez uma longa pausa. Eu não o vejo, mas vejo pessoas sendo mortas. A voz dela ficou alta e rouca. Não temos o direito de interromper tão brutalmente a vida das pessoas antes que elas tenham vivido o seu karma. E estamos fazendo isso, não temos o direito. O castigo delas será maior se as deixarmos viver. Quando morrerem e forem para uma outra dimensão, vão sofrer. Não estarão tranquilas, não terão paz. E elas voltarão, mas suas vidas serão muito duras. E terão que compensar aqueles a quem magoaram pelas injustiças que lhes fizeram. Eles estão interrompendo a vida dessas pessoas sem ter o direito de fazê-lo. Só Deus pode castigá-los, nós não. Eles serão punidos. Passou-se 1 minuto em silêncio. Foram embora, murmurou ela. Os espíritos mestres haviam nos dado uma mensagem hoje. Forte e clara. Não devemos matar, sejam quais forem as circunstâncias. Só Deus pode castigar. Catherine estava exausta. Resolvi adiar nossa busca de sua ligação com o pai numa vida passada e despertei-a do transe. Ela não se lembrou de nada, a não ser das encarnações como Christian e da jovem Catherine. Estava cansada, porém tranquila e relaxada, como se a tivessem livrado de um peso enorme. Meus olhos encontraram os dela. Estávamos exaustos. Tínhamos tremido e suado, agarrando-nos a todas as palavras. Havíamos partilhado uma experiência incrível. E assim a gente fecha o capítulo 5 de Muitos Mestres, Muitas Vidas. Gente, eu tô curtindo muito esse livro, até porque, como vocês sabem, eu tô estudando sobre hipnose e tal, e a gente já faz um pouco também esse trabalho dentro do Theta Healing, né? A própria onda Theta, né, que a gente entra no Theta Healing é um estado de hipnose. Então é muito interessante, eu tô achando bem bacana, queria saber o que vocês estão achando também. Então escrevam nos comentários. E eu aguardo vocês amanhã, então, no próximo vídeo. Beijo, beijo. Fui!